Fala galera, vou falar para vocês hoje que eu acho que seu FTP tá exagerado. Você não é tão FTPzudo assim igual você pensa, tá? Vamos descobrir por quê, tá? Esse aqui é o canal Consciência, eu sou o Vini. Eu vou trazer para vocês informações de fisiologia do esporte para tentar a gente treinar de uma maneira mais legal, mais inteligente, saber o que a gente está fazendo, por que a gente está buscando esse treino ou aquele. Fora dicas de para melhorar a nossa saúde também, que eu acho que a saúde é a base para uma boa performance, tá? Beleza. Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho da história do FTP, né? O que é FTP? Tem gente que nem entende o que é isso. Então, para começar, tá? FTP significa Functional Threshold Power. Ah, beleza. Seria uma potência funcional que a gente consegue segurar aí por 60 minutos? Será que isso é verdade? Esse conceito vem do livro do Training and Racing with a Power Meter, que é a primeira edição lá de 2006, se eu não me engano, é do Andy Coggan e do Hunter Allen. O Andy Coggan é um fisiologista, o cara publicou muita coisa, muita pesquisa aí de performance, de teste VO2, fibra muscular, tipo 1, tipo 2, tudo isso aí o cara fez. O cara é bem legal assim, o trabalho dele. Tá vivo ainda, tá produzindo coisa até hoje. Mas ele fez isso baseado no quê? A princípio era um contrarrelógio de 40 minutos. Por isso que a gente tem essa questão de mais ou menos uma hora. Era o que os atletas ali que têm um nível de treinamento legal fariam, um pouco menos de uma hora, um pouco mais, mas seria isso aí, aproximadamente uma hora. E isso, cara, ele tirou assim, ele fazia muito paper, né? Muito artigo científico, muita pesquisa, estudando qual que era esse ponto da performance, se era VO2, se era os limiares. E ele queria trazer isso para uma maneira prática, já que agora as pessoas estavam começando lá na década de 2000, nem sei como fala isso, mas lá em 2000 estavam começando a usar o medidor de potência nas bikes, não só dos profissionais, né? Então, pô, temos mais esse dado. Será que eu preciso ir no laboratório para descobrir isso ou eu consigo fazer isso com um teste? Foi daí que surgiu o FTP, baseado nesse contrarrelógio de 40 minutos. Mas ele tem uma correlação muito grande com um dos limiares que a gente encontra num teste VO2. Então, o nosso FTP está altamente correlacionado com o segundo limiar, tá? Que aí, se entrar na literatura, tem vários nomes: limiar anaeróbico, segundo limiar ventilatório, OBLA. O pessoal estava estudando muito a máxima fase de lactato estável. O que significa isso? Para traduzir aqui, era uma fase que você consegue manter uma potência que é quase um estado de equilíbrio. Você está quase no estado de equilíbrio. Então, você tem uma produção de lactato muito alta, mas você consegue reutilizar muito isso. Então, é uma fase aeróbica, tá? Por isso que a gente consegue sustentar essa potência por um período mais longo, que eu vou já falar para vocês aqui de cara que não é 60 minutos, tá? Vai variar muito, mas a gente sabe hoje em dia que atletas menos treinados vão sustentar isso por às vezes 30 minutos, 40. Só os caras muito treinados vão chegar lá para 60 ou até mais que isso. Beleza. É isso, tá, gente? Então é a potência, é a máxima potência aeróbica que a gente consegue manter de maneira sustentável ali, tá? Aí o grande lance é o seguinte, as pessoas não queriam fazer um teste que ele ia ficar uma hora testando, né? É desgastante, é pesado, quem já fez teste de FTP sabe. E aí inventaram o teste clássico, que é o teste de 20 minutos. O problema é, teste de 20 minutos tem um protocolo para fazer. Depois eu vou deixar um vídeo explicando os protocolos que existem para vocês saberem direitinho como que faz, pelo menos se for fazer, fazer bem feito. Porque no protocolo existe um estímulo antes de você começar o teste de 5 minutos de esforço máximo. E aí depois você vai começar o seu teste de 20 minutos. Coisa que muita gente pula, tá? Porque a gente tem a síndrome do homem aí, quer ter o FTPzão, né? Eu quero ser mais FTPzudo que meu coleguinha. Daí já começa o primeiro erro, tá? Então você tem uma grande chance de superestimar isso porque você não fez o protocolo direito.
Tem gente que treina para fazer FTP, então o cara vai estar descansado, vai se alimentar diferente, é como se fosse uma prova. E aí a gente perde a essência do negócio. A gente quer descobrir o número. O FTP não é para ser comparado com seus amigos, para você saber se é melhor que alguém. O FTP é onde a gente pega essa potência e nós vamos criar todas as zonas de treino baseada nessa potência. Se você fizer um teste lá maravilhoso, que você fez uma superpotência e baseou todas as suas zonas de treino nessa potência superestimada, todas as suas zonas vão estar superestimadas e você vai estar treinando sempre acima daquilo que você deveria treinar. Então esse é o primeiro problema. O ego, o FTPzão aí, que a galera quer comparar com o outro, faz um teste marromeno, não faz nem o protocolo direito, e aí você vai estar com esse dado totalmente superestimado que não vai te ajudar em nada. A segunda coisa é, existem atletas que são muito... O cara que é bom de sprint, o cara que tem uma potência pico muito alta. Se você é um desses caras, se olhar na sua curva de potência, você tem uma potência de 1.200, 1.300, acima de 1.200 ali, seu sprint é 1.500, provavelmente você vai usar essa capacidade anaeróbica para te ajudar a manter essa potência máxima ali nos 20 minutos. E isso vai superestimar seu treino. Quer ver? Vamos imaginar assim, você pega dois caras, um cara bem treinadinho, magrinho, super aeróbico, um escalador, e o cara vai lá e faz um teste de 20 minutos, bem feitinho, dá 300. E a gente pega aquele cara que é um cara forte, sprintista, que monstro pesado, e o cara vai ali e faz a mesma potência. Então os caras têm o mesmo FTP. A questão é, o cara que fez isso de maneira aeróbica, sem usar muito da capacidade anaeróbica dele, teve uma produção de lactato, teve uma reutilização de lactato, e aí ele terminou esses 20 minutos com um lactato ali de 6, 6,5, tô chutando, tá? Mas mais ou menos por aí. Já o outro cara fez os mesmos 300 watts ali no teste dele, mas ele terminou isso aí com uma potência com um lactato de 11,5, sei lá. Então, em 20 minutos os dois conseguiram fazer. A potência foi a mesma. E aí quando a gente começa a prolongar isso, e aí vai entrar o que eu falei, que é o tempo que você consegue sustentar isso. Talvez o cara magrinho ali que está com lactato baixo ainda vai longe. Agora, o outro cara que está com o lactato alto, se ele for sustentar isso por mais tempo, ele vai continuar aumentando esse lactato. Fique claro aqui que o lactato não é o que causa fadiga, tá, gente? Ele é um marcador de fadiga, porque quanto mais alto ele tiver, quer dizer que você está fazendo um esforço bem maior, uma intensidade mais alta, e você vai acabar fadigando. Então, dá para ver que tem dois números com interpretações totalmente diferentes. Então, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: se você é esse cara, primeira coisa é, veja como você fez seu teste, tá? O jeito certinho de fazer. Segunda coisa, se você é um cara que tem já essa potência muito alta, talvez o teste de 20 minutos para você não seja legal. Hoje já existem testes mais longos que a gente faz por 35 minutos, 30, 35 minutos para tentar descobrir mais certinho isso aí. Eu vou fazer um vídeo depois só sobre protocolos de FTP, principalmente o de 20 minutos e esse protocolo mais longo, que eu acho que é mais legal. Existe protocolo de rampa que os aplicativos estão usando hoje para estimar seu FTP, e tem um de 8 minutos, mas sinceramente eu não curto muito isso, tá, gente? Eu acho que é mais legal a gente fazer pelo menos o de 20. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso para a gente descobrir certinho. Lembrando que quando a gente faz o teste de 20 minutos, você tem que descontar 5% desse valor. Então, sei lá, achei 300 lá, você vai descontar 5%, que seria 15, né? E aí esse 285 seria a sua potência de FTP, que você ia sustentar por 60 minutos. Aí o que a gente pode fazer? Se você tem esse dado, a gente pode colocar você para fazer. Coloca lá um dia no rolo, sai para a rua e tenta manter 285 watts. Vamos ver, se você conseguir segurar isso por 40 minutos, 45, talvez esteja certo. Agora, se você começar a chegar ali próximo de 25 minutos, às vezes nem 20, tem gente que não segura nem 20. O cara tá em 20 minutos e já tá morrendo, aquela respiração louca ali, já sabe que não vai sustentar muito. Então, esse cara é certeza que tá superestimado, tá? Então,
eu acho que a gente tem que pensar em FTP como duas valências. É a potência, mas é o tempo também. Então, você tem um FTP X que você consegue sustentar por tanto tempo. Isso é legal para a gente avaliar, porque se eu sei que você tem um FTP de 250 e você sustenta isso por 35 minutos, a gente tem margem para ganhar tempo de exaustão. Aí eu posso trabalhar em cima disso e aumentar esses 35 minutos para 45 minutos, 50 minutos. Não necessariamente pensando em aumentar o FTP em si, mas eu posso primeiro aumentar o tempo de duração desse FTP. E aí você vai chegar lá numa prova, lembrando que todas as potências abaixo também vão estar mais longas. Então, pô, a 250 você consegue segurar 1 hora, mas 235 você vai sustentar ainda mais tempo. Isso que eu acho legal. Então, avaliar certinho para a gente montar zonas de treino perfeitas, que você realmente esteja fazendo as potências que você quer, porque cada zona você vai ter uma adaptação diferente e principalmente um nível de fadiga diferente. Então, se você está com um FTP superestimado, provavelmente você vai ter uma fadiga maior, fazendo zonas ali que você acha que é uma zona mais baixa, mas você vai estar fazendo uma zona mais forte e a fadiga vem. Então, é legal a gente estimar isso. E eu vou deixar o outro vídeo para a gente realmente achar um método mais legal de estimar o FTP de maneira bem exata, para você não ter esse problema. Uma coisa que a gente vê é o seguinte: quando você tá num. Tem gente que a gente fala, meu, vai fazer tiro de FTP, o cara já fica nervoso, o cara treme na base. Não é assim, gente. FTP é um esforço, seria ali numa escala de percepção de esforço de 0 a 10, seria um 7 no começo, que vai, no final, vai chegar ali no 8. Se você está fazendo isso e parece assim, impossível, que você termina e está morrendo, não é esse estímulo. Provavelmente você está indo além, tá? Então, é isso. O FTP é legal até fazer esses testes mais longos, porque a gente sente como que é o FTP. O FTP é uma percepção de esforço que você fala, pô, minha respiração está bem aumentada, mas ainda tem um certo controle, não é aquela taquipneia louca que você e tá parecendo um peixe fora d'água, mas sua perna vai sentindo. Então, com o tempo, a perna vai ficando pesada, mas a respiração ainda tem um controle ali que tá legal, tá? Então é isso, eu acho que vale a pena você reavaliar. Não pense tanto assim em 20 minutos, em aumentar sempre seu FTP, porque talvez não seja esse o caminho. Legal? Espero que tenha ficado claro. Mandem comentários aí, esse é o primeiro vídeo do canal, a gente vai fazer muitos outros ainda, espero que cresça bastante, que eu possa ajudar todo mundo a melhorar nosso treino, treinar de maneira mais inteligente, visando sempre ter um aumento de performance e de saúde, tá? Se você curtiu, deixa um joinha, começa a seguir a gente aí que vai vir muito mais conteúdo legal, beleza? Valeu, galera!